Olá, pessoas! Algumas semanas atrás eu fiz uma enquete aqui no YouTube e no Instagram para ver que comparativo a gente faria primeiro. Da Íntima com a G Magazine, da Playboy com a G Magazine, e acabou que aqui ganhou a Íntima e no Instagram ganhou a Playboy. Então eu acabei preferindo escolher começar pela Playboy, porque no vídeo de 2 anos aqui do canal, a gente já fez um pouco um comparativo entre a G e outras revistas do mesmo segmento, e a gente deu um foco bem grande para a Íntima, porque ela foi em primeiro lugar. Vou deixar até aqui em cima o link para vocês aí dando uma refrescada na memória com esse vídeo, mas a gente vai estar fazendo o próximo vídeo, a G versus a Íntima. Mas hoje a gente vai começar com a G versus a Playboy, porque no passado, antes de eu ter as minhas primeiras G Magazine, né, quer dizer, vim ter G Magazine depois de adulto, né, depois agora da gente junto, é verdade. Eu tinha muita Playboy na época, né, e algumas delas eu colecionei por um tempo, depois eu me desfiz. Mas você tinha qual a entrevista? Digamos. E, na verdade, hoje em dia eu não sei nem por que eu tinha, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá durante esse vídeo. E eu quis comprar algumas hoje em dia para o Rafa poder ter contato com as revistas que eu tinha, e a gente acabou se empolgando um pouco e comprou outras icônicas da história, e a gente pensou justamente em fazer esse comparativo entre a G e a Playboy, justamente por elas terem certa similaridade e por muitas pessoas acharem até mesmo que a G foi um tipo de Playboy para os gays, mas a gente está aqui hoje para provar para vocês o contrário, e vocês vão ver o porquê. O Rafa vai vir dar um pulo para cá, a gente vai esmiuçar isso tudo, e no final desse vídeo vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês, mas eu acho que, baseado no que a gente vai falar, vocês vão ficar surpresos positivamente. Então, espera só um pouquinho, que a gente vai começar a esmiuçar isso tudo agora. Pronto, agora a gente vai começar e o Rafa já tá aqui. Olá, pessoas! Então, deixar claro que eu nunca tive uma Playboy. Então, esse foi o meu primeiro contato com a revista. Falsa. Ela sempre foi muito famosa, eu acho, no imaginário, né? E eu sempre ouvi as mesmas coisas de que as pessoas compravam pela entrevista, de que ela tinha piadas. Tem até em Friends, né? O Ross e o Chandler, eles escrevem piadas para Playboy. Então, assim, eu tinha uma certa visão da Playboy. E todo mundo falava, né? Hugh Hefner. Então, tem toda a história. Então, eu tinha uma expectativa, eu acho. E com algumas das edições que o Rafa me apresentou, elas foram atendidas e com outras não. A gente vai começar esmiuçando primeiro a parte editorial da Playboy, e enquanto a gente estiver falando da Playboy, a gente vai fazer referências a como era a construção do editorial da G Magazine. A gente não vai focar muito no editorial da G, só vai usar isso como pontos paralelos para fazer uma equiparação entre uma e outra. Até porque tem 150 exatamente, o canal é todo construído a respeito do editorial da G Magazine, e qualquer coisa vocês vão lá revisitar os vídeos do passado para saber exatamente sobre o que a gente está falando. E a gente vai começar justamente quando a gente percebeu os pontos. Vamos tentar começar, de certa forma, sobre os pontos positivos do editorial da Playboy, porque ela sempre foi muito conhecida pela revista do homem sofisticado, do homem inteligente. Ai, Monas. Então tá. Porque ela sempre teve as entrevistas da Playboy sempre foram um marco da história dela, e muita gente até sempre usou isso como uma desculpa para comprar a Playboy, de falar tipo assim, nossa, a Playboy é a revista das entrevistas mais inteligente, porque realmente a Playboy, ela tinha, a parte de entrevistas tinha de 15 a 20 páginas só de entrevista, parecia quase um livro. Mas é engraçado porque fica aquela ideia, né? Quantidade é qualidade? Ter 20 páginas de entrevista, porque pode se tornar uma entrevista amorosa. Bem enfadonha. Perguntas do tipo assim, mas você prefere pizza de calabresa ou portuguesa? Não digo que teve esse tipo de pergunta, mas assim, se torna algo meio... Porque imagina você tá lá, vendo a revista, você já viu os ensaios, viu outras matérias interessantes, e você chega na entrevista. Se é uma pessoa que você não tem muito interesse de saber sobre, de um segmento que você não se interessa tanto, ou você vai pular em algum momento, você pode até começar a ler, ou você vai pular ela inteira. Porque eu fico pensando, 20 páginas de entrevista, quantos assuntos essa pessoa que está sendo entrevistada tem noção sobre para falar com tanta propriedade para gerar uma entrevista tão longa e ela continuar sendo interessante durante esse período todo, sabe? Então, mas assim, diversas personalidades davam entrevista para a revista. Eles usavam entrevista também de estrangeiros, provavelmente vindo da Playboy às vezes americana. algumas entrevistas boas que saíram na revista, na Playboy americana, eles conseguiam publicar aqui.
Então eu penso, se você tá vendo uma entrevista de uma pessoa que você gosta muito, aquelas 20 páginas deve ser muito interessante. Mas você comprou aquela revista e aquela pessoa não te interessa tanto, é basicamente 20 páginas de revista que se perdeu. E outra coisa, a Playboy era uma revista que era muito cheia de publicidade. Muita publicidade. Sim. E uma coisa que a gente achou muito interessante é que as publicidades da Playboy, elas não estavam, tipo assim, entre uma coisa e uma seção e outra da revista. Por exemplo, as entrevistas, elas às vezes, tipo assim, ó, era uma página de entrevista, uma publicidade. Uma página de entrevista, duas publicidades. E aí, então, durante essas 20 páginas de entrevista, entre elas ainda tinha mais um monte de páginas de publicidade. Para vocês verem que antes da existência dos algoritmos, a mente humana já era esperta. Porque hoje você está vendo um vídeo no YouTube, e aí naqueles momentos de pico do vídeo, aparecem os anúncios. Aqui é a mesma coisa. É. O recheio da revista principal era o ensaio de capa, da modelo de capa, e a entrevista. Onde é que a gente vai botar anúncio? Não no meio do ensaio, porque ia quebrar toda a construção das imagens. Então vamos botar no meio da entrevista. Só que é interessante perceber que depende da personalidade de capa. Sim. Algumas personalidades de capa traziam muita pouca publicidade para Playboy. E aí ela é até mais fina, Até né? mais fina. Isso é uma coisa bem interessante de perceber. Porque se a gente voltar lá atrás e lembrar dos públicos que cada uma dessas publicações são o público-alvo, a G era para um público marginalizado. Então ela não conseguia publicidade, a gente já falou isso várias vezes em vários vídeos do canal. Agora a Playboy, ela tinha um arsenal de publicidade muito grande. E de marcas, assim, que vocês consomem no dia a dia. E até algumas que a gente nem tem acesso. Porque, de por carros exemplo, de luxo e tudo mais. Nessas entrevistas, que tinham muitos elementos de publicidade no meio delas, muitas pessoas foram entrevistadas, até mesmo, por exemplo, em uma dessas que a gente comprou, tinha uma entrevista do Alexandre Frota que ele acaba até citando a própria G Magazine, quando perguntam para ele, que a respeito está na Casa dos Artistas, como ele chegou ao próprio programa. Ele fala que eu fui para a Casa dos Artistas por causa do trabalho irreverente que fiz na revista G. Aí é que eles botam G Magazine, dirigido ao público gay. A gente vê aqui, o Alexandre Frota foi uma personalidade que fez muita parte da história da G, foi 4 capas. E quando ele posa, ele tá no meio da comunidade gay, ele fala sobre o orgulho de posar para a revista. E quando ele tá num público de grande massa, que ele tá tendo a possibilidade de estar falando sobre, e tipo, às vezes falando com a mesma propriedade que ele fala com orgulho sobre a revista, quando ele fala da G, ele fala que é um trabalho irreverente. Quando naquela época eu poderia falar que foi um trabalho que estava quebrando barreiras, que ajudava muito uma parcela marginalizada, mas quando você está falando com um público que pode, às vezes, te criticar por estar fazendo aquele trabalho, a sua forma de se expressar sobre aquela revista é irreverente. Mas olha só, podia até ser pior, viu? Irreverente é um adjetivo até que tranquilo. Sim, ainda mais para aquela época que, tipo assim, a gente sabia que muita gente que se envolvia com a G era muito julgada por isso. A Playboy tinha esses milhões de publicidades e a G, a gente sabe que ao longo de toda a sua história teve 2 edições, a 82 e 83, que ela conseguiu ter publicidade do Banco do Brasil, mas fora isso ela nunca teve grandes marcas associadas ao nome dela, justamente porque era um demérito para essas empresas anunciarem para o público marginalizado. Porque não faz nenhum sentido. Exato, porque assim, as publicidades da Playboy era realmente para pessoas com poder aquisitivo. Perfume importado. Porque era perfume importado, roupa importada, chocolate. Calçado muito. Carros caríssimos, né? Era carro de montadora um pouco mais popular e até um Porsche. Só que se você parar para pensar, o público gay tinha poder aquisitivo para isso. Porque... Eu ia falar isso. Na verdade, é engraçado você ver, a Playboy ela custava R$ 6,90 o valor de capa. E às vezes, toda essa publicidade de coisas importadas, as viagens internacionais, não atingiam a maior parte do público, talvez, da Playboy. Porque, assim, a Playboy, com uma tiragem de milhões, ela atingia todas as classes sociais, vamos ser honestos. Sim. E aí, talvez, metade dessas pessoas que consumiam a Playboy não consumiam aquilo que estava sendo anunciado. E na G já era diferente. O que eles conseguiam de anúncios? Sauna, motel, sex shop. E aí, tipo assim, é estranho você não raciocinar que pessoas homossexuais também consomem calça jeans, também usam sapato, também comem chocolate. Porque tem muito aquela narrativa de que, na década de 90, né, de que o gay não construía família, então eram pessoas bem-sucedidas que tinham grandes empregos em grandes empresas verdade. E tinham todo o seu dinheiro para si.
em que consumiam os melhores carros, consumiam as melhores roupas, os melhores perfumes, até muito mais do que o homem hétero, acredito eu. E, tipo assim, melhores apartamentos. Então, todas essas empresas queriam muito dinheiro do gay, mas não queriam suas marcas associadas ao gay. Então, assim, o seu dinheiro a gente quer, mas a gente não quer, tipo assim, mostrar para as pessoas que a gente tem alguma associação com vocês. Né? Enquanto isso, a parcela da sociedade machistas que vocês vão ver, baseado em quanto que a gente deu o editorial da Playboy, estava tendo lá tudo isso ofertado porque se encaixa justamente ao molde de como a sociedade se movimenta, né? Sim. Mas então, em relação às entrevistas em si, a Playboy realmente é muito mais detalhada que a G. A G tinha entrevistas também interessantes e às vezes eu acho que até mais ousadas em relação a, por exemplo, potencial de falar sobre o cenário político, pessoas que estavam dentro da lei, legisladores, prefeitos, né, deram entrevistas para a G. E a Playboy eu acho que tinha uma preocupação mais midiática. Não, eu acho que a Playboy ela falava sobre todos os temas, mas eu acho que a G ela tinha um objetivo, justamente de moldar uma opinião de forma de mostrar para um certo público, para um público específico, para aquela minoria, justamente o seu lugar no universo, de como assim, ele poderia se impor, né, na sociedade de uma forma a encontrar o seu próprio espaço, justamente porque não se tinha isso naquele momento. Então, assim, ambas tinham entrevistas, mas a Playboy explorava mais a fundo porque tinha esse espaço. E tipo, a Playboy, além da entrevista, que era uma coisa mais massificada, ela também tinha as 20 perguntas, que ela entrevistava uma outra personalidade, mas uma entrevista um pouco mais sucinta. Além disso, ela tinha matérias interessantes. Uma delas das duas que a gente viu, ela mostrando como é que foi a censura da Playboy na época da ditadura. Foi uma matéria que a gente achou muito interessante, mostrando como as fotos tinham que ser publicadas depois que elas vinham de Brasília com as autorizações ou negações do que poderia ser mostrado em cada edição. Para mim foi bem surpreendente ver essa matéria, porque como a Playboy é voltada para um público mais heteronormativo, a gente sabe que existem pessoas que veem a ditadura com um olhar positivo. Mas na própria matéria da Playboy, eles deixam muito evidente, porque eles publicam as cartas dos relatórios dos militares sobre os itens censurados. E aí você vê que era um controle social, que era um controle de visão e de massa. E aí é muito interessante que a Playboy, como um meio que tem, como eu falei, uma tiragem muito alta, faça esse tipo de matéria. E a Playboy também tinha a parte de charges, que tinha desenho sempre de algum ilustrador, com algumas piadinhas embaixo. Muitas vezes interessantes, na maioria das vezes machistas e misóginas. E muitas vezes problemáticas a ponto de eles fazerem charges como se fosse uma simples piada, mas usando termos e cunhos bem problemáticos, envolvendo porque até... a interpretação da piada poderia entender que é feminicídio. Vai pra polícia! Tá ok você matar uma pessoa. Vou deixar aqui uma charge pra vocês verem quando a gente tá falando, né? Que é justamente uma piada sobre feminicídio, como se fosse, tudo bem, fosse uma coisa tranquila. E não existe nenhum motivo pra você matar alguém e tá tudo bem. Exato. E apesar dela ter diversas outras matérias envolvendo o mundo da moda, viagens, coisas que a G também tinha, eu acho que, de certa forma, parecia que não existia uma preocupação da Playboy. Eu acho que nunca foi a intenção, porque se os homens se acham, tipo, o topo da cadeia alimentar, eles não precisam ser educados de nada, porque eles já são 100% corretos em relação a tudo. Essa é a diferença principal dos editoriais. Porque enquanto a G tinha aquelas colunas, por exemplo, positivo, comunidade ursina, uma pessoa trans, uma lésbica, ou seja, você está educando as pessoas para realmente fazer parte de uma comunidade plural. E até mesmo para se entender mais, para você entender o que são pontos certos e errados de como você se portar na sociedade em relação a Playboy, essa pluralidade, essa educação sobre si mesmo, entender mais sobre si, de que certos movimentos que você faz é ruim tanto para você quanto para o mundo que está ao seu redor, não existe. Não existe. O editorial da Playboy é para reforçar tudo isso. Reforçar isso, porque a Playboy, a maioria das matérias dela, quando a gente chega nesse ponto e a gente começa a ler, a gente começa a ficar meio ultrajado, porque além de você ver o machismo e a misoginia em cada página, às vezes eles reforçam muito isso com textos escritos por mulheres. Pera. Antes de você ir aí nos comentários e falar, vocês estão tirando, meninos, vocês estão tirando o contexto histórico, tudo bem, existe uma questão de que isso é quase 20 anos no passado, mas mesmo lá, não era legal você falar com um cara que tudo bem ele trocar a esposa dele de 40 anos por duas novinhas de 20. Pelo menos eu acho que mesmo uma mulher casada dos anos 2000 não ia gostar dessa ideia. Ou então também uma matéria que fala
tenha 2 namoradas, engane uma e a outra, e aqui está as maneiras de como você pode enganá-las. Gente, E esses textos escritos por mulheres. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. A gente, tudo bem, a gente pode não querer tirar o contexto histórico, mas década de 90, anos 2000, não é tão distante assim pra gente ver uma mulher escrevendo, dando dicas para homens heterossexuais, tá justamente diminuindo, menosprezando e enganando outras mulheres. Bitch, you better be joking. eu acho que o dedo não pode ir só para a escritora. Lembrar que ela é uma profissional que foi contratada por um editorial. Sim, E aí lá no editorial tá, os editores-chefes, tudo mais, é tudo homem. Então assim, calma também. no meu ponto de vista, eu acho que você pode se negar a fazer certas coisas se tiver contra os seus valores. Eu acredito desse ponto Mas de e o seu vista. emprego, o seu dinheiro, o seu Não. salário? Aí você vê se você tem um preço, né? Então vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. Oi, descer abaixo, descer abaixo. Porque o meu preço nunca... Eu não lembro da história da G ter colunista escrevendo para escrever contra a sua própria comunidade. E muito menos colocarem, exemplo, um heterossexual para escrever uma coluna numa revista gay para falar mal de gay. É verdade. Porque basicamente é uma mulher entrando numa revista completamente machista e voltada para homens, para ensinar homens a atrair as suas mulheres. Porque basicamente tinham diversas matérias a respeito disso. E tinham diversas cartas que eles recebiam dos leitores e que eram homens aconselhando homens a como lidar com certas situações dentro de relacionamento, na vida privada, tinha uma parte que era mulheres aconselhando. E teve um que a gente pegou aqui, que é um cara falando que tinha 36 anos, que desde os 12 sente desejo de fazer sexo com outras mulheres, e talvez minha estatura atrapalhe. Aí ele, uma coisa ultrajante que a gente leu aqui, ele falou, às vezes quando estou no ônibus, procuro uma bundinha para me encostar e chego a gozar. E ele pedindo um conselho, o que ele deveria fazer. E essa parte da revista foi aconselhada por uma mulher. Mona, você é maluca? Apesar da mulher falar que isso que ele faz aqui, ó, querido, você pode acabar mesmo enjaulado se continuar agindo assim. Fique sabendo que sua atitude afasta ainda mais as mulheres. Não existe o texto de resposta dela não é só recriminando e falando que ele é um criminoso, que ele poderia ser preso pelas atitudes dele. Ela fala algumas coisas tipo assim, ó, trabalhe sua autoestima. Eu acho que esse não é o tipo de conselho que você tem que dar um conselho para a pessoa. Eu acho que era só uma retaliação. Não era nem para ela se dirigir direto à pessoa que escreveu. Era assim, vocês leitores, agora vamos comunicar vocês sobre um assunto específico. E isso eram coisas que eram aconselhadas dentro da revista. Vou cair agora no risco de parecer que eu estou militando. Mas eu, como editor, recebendo uma carta dessa, primeiro, eu não publicaria a carta. Eu acho que essa carta não merece resposta. Segundo, eu prepararia uma matéria para falar sobre abuso sexual no ambiente de trabalho, no transporte público, porque é isso que isso é. Mas aí eu quero retornar para isso. Eu acho que é culpa, assim, dos editores. Uhum. Porque... Mas é uma revista feita por homens machistas. Nossa, bicho. Exato, então. Sabe? Esse é o problema. Isso não passa como um problema para esses Por olhos. homens misóginos. Numa reunião em que o boneco da revista tá pronto, essa matéria aqui vai ficar... Poxa, aumenta aí e coloca mais dicas de como trair sua esposa. Sabe? Eu não acho nenhum problema eles publicarem essa carta. Mas é como eu tô falando, é essa carta ser publicada com um disclaimer de vamos falar de forma séria sobre esse assunto. Não vamos dar uma dica de como a pessoa agir na vida dela, ela cometendo esse tipo de... Sabe o que é engraçado? Eles faziam isso, eles eram mais incisivos em meter porrada no leitor quando eram cartas assim, sou jovem, sarado e dotado. Demoro muito para gozar, o que fazer? Ou seja, é como se a pessoa estivesse se vangloriando. Um homem se vangloriando, eles iam lá e destruíam o cara. Falando que você se acha demais, eles destruíam É o engraçado cara. isso, né? Mas é a masculinidade frágil. Não pode vir um homem aqui querer cantar de galo de que é um bonzão, que a gente vai aqui e vai arrasar com ele, porque ele não pode ser melhor que a gente. Agora, posso falar uma outra coisa? Por mais dificuldade financeira que a gente tivesse, ela nunca postou em edições diferentes a mesma carta, a mesma matéria. A mesma E a piada. Playboy copiava piada, gente. A gente nem tem tanta Playboy assim, e aconteceu múltiplas vezes deles postarem a mesma piada. Então, assim, é ruim isso também. E falando em problemática, já estamos falando de piada, uma delas que a gente estava lendo, tem dezenas de piadas Muitas são problemáticas. problemáticas. Essa aqui, deu-se mal o pedófilo precipitado, cantou o anão. Quê? Aí você se pergunta, do mesmo jeito que um leitor manda aquela carta,
Se alguém manda essa piada pra ser publicada, isso não é uma piada, você tá falando sobre pedofilia. E o problema do pedófilo foi ter cantado a pessoa errada, sabe? São camadas e camadas de problemas e de toda uma construção social que acaba a gente vendo. A Playboy existia na década de 70 até recentemente. E você pensa, era uma revista pensada como se fosse a revista do homem sofisticado, do homem inteligente. E esses homens consumiam isso, e o quanto essa revista moldou esses homens ao longo de todas essas décadas para hoje serem esses homens que estão na sociedade tomando atitudes e mexendo, movendo a massa. Corpo da mulher, por exemplo. Exatamente, com esses pensamentos completamente problemáticos e tóxicos, como se isso não fosse problema nenhum. E às vezes a gente vê muitas mulheres solteiras hoje em dia não entendendo por quê, porque toda a sociedade machista e misógina foi moldada com essas coisas sendo reforçadas dia após dia, como se eles estivessem fazendo a coisa certa o tempo inteiro. Desumano. Nossa conclusão, olhando mais de 20 Playboys, foi: a G educava com o editorial e a Playboy reforçava aquilo que era o normativo da sociedade. Exato. A Playboy era vista como uma revista do homem inteligente e sofisticado, e que os homens compravam por causa da entrevista, o que isso é uma mentira completa, porque a revista da Marisa Hort, eu tô com ela aqui. Ela é uma revista, ela tem mais de 300 páginas. Maior que um livro, gente. Ela é grossíssima, essa revista. Ela tem mais de 300 páginas, 175 páginas é só de publicidade e propaganda. Aí você pega uma revista, que foi a primeira que eu tive, deixa eu segurar aqui, que essa aqui eu tenho que tapar com a mão. Foi a primeira que eu tive, a da Sheila, que na época, comparada à Marisa Hort, não era tão famosa. Ela tinha acabado de ser a garota do El Chan, e apesar de ser uma das mais vendidas da história. Mas olha como é mais fina a revista. Então você acha que o que impulsionava a quantidade de publicidade na revista era modelo de capa ou era a entrevista? Vocês nem lembram quem eram as pessoas entrevistadas. Todo mundo sabe que, tipo assim, a Marisa Hort, que estava bombando no Sai de Baixo, o programa de maior audiência do Brasil inteiro, sai na capa da revista, milhões de publicidade. Então você sabe que é por causa da garota da capa que isso era motivado. Então não era porque o homem era sofisticado e inteligente que comprava a revista. Só que fica essa ideia, por quê? Porque aí o homem, ele na sua posição de machista, ele precisa ser o homem casado que tem uma revista em casa, porque a revista do homem o pai de família pode... Deixa é falsa! Vovó! Falsa! Exatamente. E a G, que era uma revista que tinha um editorial todo voltado para educar toda uma parcela marginalizada da sociedade, que era um editorial super rico, super informativo a respeito de cidadania, de direitos, e que tinha homem nu como a Playboy tinha mulher nua, é visto como a revista do homem de pau duro. Até hoje ninguém nem lembra que ela teve um impacto social de educar e de informar e de mudar toda uma sociedade muito maior e de forma positiva, ao contrário da Playboy, que era justamente só para reforçar esse estereótipo do macho machista e misógino, e que até hoje está aí pensando que pode legislar sobre corpos de mulheres. E a G você comprava e jogava no fundo da gaveta. E comprava escondido na banca, né? E a Playboy, assim, a sua esposa podia comprar pra você. Exatamente. Então a gente acaba vendo que a G, nesse ponto, que muita gente fala, a G era a Playboy dos gays. Jamais foi. Jamais será. Não são comparáveis porque a Playboy tinha uma atitude educativa. A G, ela tá num nível superior e elevado que a Playboy nunca esteve. Tá, comigo não tem essa, eu vou falar mesmo. O editorial da Playboy reforça tudo de pior que tem na sociedade. Eu não vou jogar a carga sobre todo o editorial de todos os anos da revista, porque a gente não leu todas as revistas. Sim. E a gente sabe que muitos editoriais ali dentro eram sobre coisas super legais. De viagens, de dicas de como você levar a sua vida. E às vezes tinham, dicas de levar a vida na Playboy que era péssimo. Que tipo assim, eu colocava o homem pobre no lugar do pobre, no lugar do rico. Se você usa perfume barato, não aceite. Mulheres, se você está saindo com esse homem e usa esse perfume barato, não saia com ele, porque você não merece. É difícil passar pano em algum momento, eles ainda tinham coragem de postar as cartas depois que falavam mal. Exatamente, mas enfim, enquanto a G estava ali simplesmente para fazer com que a gente tivesse um ar de respiro, entendesse mais sobre a gente mesmo, sobre a nossa orientação e nosso lugar no mundo, e até hoje eles tentam marginalizar as nossas vidas, fazendo com que essa realidade aqui dos homens héteros sejam vistos como uma coisa muito mais valorizada, que deve ser respeitada, e como se a gente não merecesse, quando a gente tem uma responsabilidade social muito maior para que a gente vive numa sociedade muito mais igualitária e
com respeito sobre a diversidade em todos os aspectos, né? Agora, para encerrar a comparação dos editoriais, vamos para a cereja do bolo da Playboy? Porque, assim, é o que o Rafa falou. A Playboy tinha 20 anos de história e a gente tem uma amostra muito pequena. Mas se numa amostra muito pequena a gente achou isso aqui, já fica uma bandeira vermelha. A gente tá, já que a gente está falando da nossa comunidade LGBT, tá, a gente, em pleno 2010, lendo uma revista, a da Cleo Pires, na capa, e eles têm uma matéria falando, botando os números das mulheres na Playboy ao longo de todos os anos desde que ela existe, e eles tiveram a coragem de falar que tiveram, tipo assim, não sei quantas modelos, não sei quantas atrizes, e nesse momento aqui eles mostram o quanto eles são podres, sujos, misóginos, homofóbicos e transfóbicos, quando eles falam que na história da Playboy tiveram 2 homens que saíram nas suas páginas, que foi a Thelma Lippe e a Roberta Close. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Então, por mais Sem comentários, né? eu tente falar que deviam ter partes boas na história do editorial da Playboy, eu creio que acaba sendo muito pouco comparado a tudo de ruim que eles reforçam e que continua sendo o que mais oprime e que faz com que mulheres não sejam valorizadas na sociedade, e homossexuais e tudo que seja diferente deles, no final das contas. E nessa análise toda, a gente acaba reparando que muita gente critica, né, que era uma revista de mulher pelada, a parte mais respeitosa da Playboy era justamente os ensaios das mulheres. Porque, pelo menos ali, era a própria mulher tendo o poder de controle do seu próprio corpo, de vender a sua imagem nua, porque ela queria e recebia a devida paga por isso, e está expondo de uma forma artística aquelas fotos. Então, pelo menos era a parte da revista que ela tinha total controle sobre o que estava sendo feito. E eu até penso que se muitas dessas mulheres que posaram e que impulsionaram tanto que essa revista fosse tão popular e vendesse tanto, tivessem lido todas essas revistas e vissem o quanto o editorial diminuía elas como mulheres e outras das suas para terem menos respeito, serem menos respeitadas na sociedade e sororidade, né? Sororidade, eu acho que muitas delas teriam declinado para não impulsionar tanto as vendas de uma revista tão problemática. Essa parte dos ensaios, eu acho que também a gente tem que dar um pouco de flores para os profissionais que trabalhavam. Sim. Por exemplo, J.R. Duran, que, assim, gente, é pura arte, assim, sabe? E eu não vou jogar a culpa sobre as mulheres que posaram, porque não é responsabilidade delas, sabe? Elas não têm controle nenhum sobre isso, é muito escroto da minha parte querer, nesse ponto tão machista e misógino que envolve a história da Playboy, ser machista novamente. Querer culpabilizar as mulheres de alguma forma, como em toda a história as mulheres só foram vítimas. A verdade é toda, só foram vítimas. E mais uma vez ali, querendo expor a arte delas de uma forma tão bonita, estavam usando a própria arte delas para vitimizarem elas mais uma vez de alguma forma. Como a G usava a nudez de isca para educar, e a Playboy usava a nudez como isca para reforçar tudo e atrair. negativo em relação à sociedade machista que a gente tem. Ou seja, acabou a comparação G Playboy. Enfim, vamos agora só dar uma passada em alguns dos ensaios mais bonitos que a gente adquiriu da Playboy agora e fazer uma certa correlação com a tentativa da G em estar no mesmo patamar com toda a sua dificuldade financeira, porque, como a gente já falou, a Playboy tinha muito dinheiro e muita publicidade para conseguir fazer ensaios incríveis em locações incríveis, porque a G muitas vezes tinha que encontrar casas de amigos, de pessoas que trabalhavam na revista, para conseguir fazer um ensaio à altura. Vamos lá para os ensaios agora das revistas. A gente comprou algumas edições, algumas que foram mais icônicas, as mais vendidas, né? E a gente acabou tentando fazer um comparativo entre alguns ensaios da G, que a gente via que a G se esforçava bastante para tentar chegar num nível que parecesse uma revista tão sofisticada quanto. Porque, felizmente ou infelizmente, a gente tem que dar esse mérito à Playboy, porque ela tinha realmente um nível incrível. Quando você tem orçamento e você tem acesso a profissionais como a Playboy tinha, você vê que o resultado é diferenciado. A G, ela fazia o que ela podia com um orçamento muito limitado. Exato. E eu acho que o grande mérito é que às vezes fica comparável o trabalho final. Exato. Porque, por exemplo, mas esse aqui não é comparável. A gente pega aqui a Adriane Galisteu, que é uma das revistas Playboy mais vendidas da história. A primeira vez que ela posou. Tá? Exatamente. Ela faz o ensaio dela em Santorini, na Grécia. Queen! Aí você para pra pensar. É fácil para eles levarem uma modelo para fazer um ensaio, fazer uma locação em Santorini, na Grécia, e fotografá-la nua lá. Se você pega uma revista, tem 175 páginas só de publicidade das marcas mais caras de tudo que tem no mercado e até internacional,
A você viagem paga progressa, tudo, né? sabe? E as meninas ainda conseguem ganhar super bem, e ainda tem um retorno com vendagem de revista. E não tem como comparar. E pior que você pensa, a Playboy era uma revista para todos os públicos. Não, a Playboy era uma revista para o público classe A. Ela era produzida para o público classe A. Todos os homens compravam? Todos os homens compravam. Mas aquela revista não era para todos os homens, porque você não conseguia consumir tudo que estava sendo publicado ali. E as mulheres, você pensa, que homem que conseguiria ter uma mulher em Santorini, na Grécia? É um homem que recebe salário mínimo e consegue empresário, juntar umas banqueiro. moedas para comprar uma Playboy? Não. São os caras com poder aquisitivo altíssimo, porque eles conseguem se chegar naquela realidade. Eu com essa mulher em Santorini, porque eu consigo ir para Santorini. Mas eu acho que o pulo do gato é esse, né? É você custar tão barato, porque o preço de capa dela era mais baixo que o da G, mas você vender todo esse luxo até pra qualquer classe social. Sim, aí a gente vê a G, lá, não tava nem 2 anos de revista ainda, consegue, tipo, ir lá pra locação do Pantanal para fazer um ensaio de um dos maiores ícones do cinema brasileiro, para fazer um ensaio dele justamente lá, onde ele morava, que ele mora lá até hoje, né? No meio do Pantanal, um cenário belíssimo, e que você vê, nossa, eles conseguem se equiparar de certa forma, não precisa ir para o estrangeiro para conseguir uma locação tão legal. Com um bom profissional, porque o fotógrafo que fez esse ensaio foi o Moisés Pazianotto, que justamente a gente sabe que ele tem como um dos ídolos dele, o J.R. Duran. E você consegue ver a inspiração. Você consegue ver que, tipo assim, consegue ter o mesmo estilo. Aí a gente vê, eles conseguem levar a Isabel Filardes pro Marrocos. A gente vê a problemática da questão da raça negra na capa das revistas. A Isabel foi uma das primeiras mulheres a ser capa da Playboy, das pouquíssimas que tiveram. E você vê que conseguem levar ela para Marrocos para tirar fotos numa locação incrível. E a gente vê a G, quando ela pega lá o Creu Kelab também, que também é um homem negro, consegue levar ele para uma locação no meio da natureza. Um ensaio também belíssimo, valorizando cada vez mais a beleza deles. E, sabe, você vê que com o que ela conseguia, ela levava ao máximo. Porque se você não fala aonde é que está aquela pessoa, às vezes você não sabe que ela está no Marrocos sendo fotografada. E você pega numa locação aqui no Brasil mesmo, por perto, que você consegue dar o mesmo clima, a mesma vibe, você viu com a mesma qualidade de ensaio. E você dá pra perceber também que às vezes o limite, né, ter um teto financeiro limitado, faz as pessoas serem mais criativas. É verdade. Porque, por exemplo, a G, nesse mesmo ensaio do Creu, tem a externa e tem estúdio. Isso. Então, assim, a gente tenta uma coisa diferente para englobar diferentes desejos, diferentes gostos. A Playboy, às vezes, por ter tanto orçamento, a gente já tá aqui em Santorini, a gente pode postar uma foto, por exemplo, que é basicamente só o cenário. E tá tudo bem. Aí você vê que a Playboy tinha umas pegadas de algumas atrizes que gostavam de fazer uma coisa mais artística nos seus ensaios, tipo a Marisa Hort, que fez um negócio mais... adorei esse ensaio. Uma pegada mais pin-up, é um ensaio belíssimo. E você vê que a G também tinha essa mesma pegada. É que a gente tava sempre ligado meio que a um fetiche também, né? É porque eu acho que na época que... Era temático, mas também... Na época que o Miguel Kellner posou pra G, eu acho que tava passando, se eu não me engano, a novela Terra Nostra, e já que você não consegue o ator... Ir pra Itália... Não, e o ator que tá na novela como protagonista, que era o que a Playboy conseguia, de pegar as protagonistas da novela pra estar na capa da revista, você pegava um modelo muito bonito e acabava fazendo ele personificar aquilo que estava fazendo tanto sucesso no país naquele momento, que era uma identidade mais italiana e tal, e o ensaio acabou... E serviu a beça. Incrível. Porque o interior de São Paulo dá pra mentir que é o interior da Itália. Tem isso também, é a criatividade, de novo. Exatamente. Você vai numa fazenda e você coloca um tonel que tem as uvas, pronto, você remeteu a uma ideia de Itália e tá tudo bem. Aí é um ensaio lindo, por sinal. Sim, belíssimo. Aí a gente vê depois a Sheila Carvalho, que também já posou em lugares belíssimos aqui no Brasil mesmo. E você vê que com um fotógrafo incrível, as fotos que eu escolhi aqui nem são de externa, mas a foto interna tem uma iluminação tão incrível que, tipo assim, precisava ir para um lugar tão bonito com uma mulher tão linda dessa. É que ajuda, né? Lógico que ajuda, porque o ensaio dela é incrível. É verdade. E a gente acaba vendo que aqui, por exemplo, o ensaio do Danny Boy, eles conseguem para uma externa também, conseguem criar aquela atmosfera de um motoqueiro que tá ali, tipo... Uma contação de história. Uma contação tem uma de história, mas usando justamente os mesmos elementos de estar na natureza e depois no local fechado e com uma iluminação, uma história bem contada, você consegue fazer que o ensaio fique incrível também. É a rodovia, o motoqueiro, depois é o posto, enfim. E pra reforçar ainda mais o quanto que a Playboy tinha dinheiro, quando a Sheila Mello entrou pro El Chan, eles simplesmente levaram ela pra fazer ensaio no Havaí. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? Sabe? Então...
o dinheiro faz tudo a É um diferença luxo, nesse né? momento. É. Porque apesar de, lógico, se a modelo não servir, não tem um ensaio que fica incrível, o que a Sheila serviu muito, que o ensaio dela é Maravilhoso. muito lindo, a atmosfera de estar lá no Havaí fez toda a diferença também, E vamos né? ser honestos, você quer impressionar o brasileiro, você fala que é internacional. Porque a gente tem esse Estigma de vira-lata. Então, né? assim, a Playboy conseguiu isso em toda a edição, quase. Aí você pega, tipo, um modelo que posou pra G, que tem um estereótipo mais próximo da Sheila, vamos botar o Loiro, lourinho do olho azul, você não tem um Havaí, você consegue fazer com um modelo, com uma iluminação, Vendeu e tudo. até com um ambiente interno, um ensaio incrível também. Maravilhoso. Então eu acho que acaba dando até mais mérito pra G, justamente por conseguir esse jogo de cintura, fazer com que seus ensaios ficassem num nível tão elevado quanto o da Playboy, não tendo o dinheiro que a Playboy tinha pra fazer com que isso acontecesse de forma muito mais fácil. Isso chama criatividade e o povo brasileiro tem de sobra. Pois é. Aí a gente vê que a Playboy pegava às vezes atrizes mais maduras que estavam fazendo um Também sucesso. entra um pouco no campo do fetiche, eu acho, É. né? Ou do explorar diferentes corpos, né? Aí levaram ela pra onde? Pra Pra Itália. Itália. Um ensaio. A Angela Moreira Maravilhoso. ficou. Que ensaio. Acho que é uma das minhas Playboys favoritas. Eu nunca tinha visto o ensaio dela. Quando a gente começou a comprar esses Playboys icônicos, a gente falou: vamos pegar a da Angela Moreira, quero pegar a Playboy dessa loba. Quero essa loba, pra pegar o ensaio dela. Aí a gente viu e falou: meu Deus, gente, não tem uma foto Que se perda. Ou eu acho que assim, os ensaios que mais me agradaram foram aquelas das modelos, porque elas vendiam uma realidade. As atrizes. As atrizes, desculpa. Elas conseguiam encenar durante As o processo de atrizes foto. servem muito Sensacional. nessa. O que a gente leva pra G agora, o Marcelo Pig, que era um ator. E serviu tudo naquele ensaio. Não foi pra Itália, foi pra uma das casas da Fadiga. E serviu tudo. Um dos nossos ensaios favoritos Maravilhoso também. esse ensaio, gente. Nossa, e é tipo assim, se ela é loba, ele é lobo. Porque é um dos nossos ensaios favoritos e conseguiu servir tudo, sem estar na Itália mais uma vez. E sabe o que é engraçado também? Uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas que com a Playboy eu comecei a perceber. A nudez feminina, ela não é uma... Por que ela é uma nudez mais aceita desde sempre na mídia, no cinema? Porque ela não é uma nudez que agride. Fisicamente, o corpo feminino ele não se expõe de uma maneira como o corpo masculino que tem um apêndice. E aí, a G, eu acho que é um mérito ainda maior ela conseguir levar pro artístico mesmo com ereção. Gente, isso é fenomenal. Eu acho que a G fez um trabalho de acabar com essa demonização da imagem do homem. Porque justamente a sociedade machista, ela trabalhou tanto essa ideia de que o corpo do homem é sujo para que o homem ficasse sempre resguardado e o corpo dele nunca fosse explorado. Explorado, né? Não é nem só exposto, explorado. Porque os corpos das mulheres sempre foi explorado além de exposto. E posso falar, a gente acha que isso está mudando, mas se a gente perceber, até hoje, em séries e filmes, os atores que fazem nudez frontal sempre usam... Muitas vezes estão usando prótese. Então os porque corpos deles... não querem ser expostos do tamanho do meu pênis e tudo mais. Então assim, é engraçado como isso sempre vai ser uma questão, eu acho. É verdade. Aí, seguindo ainda para ensaios que a gente acha muito bonitos e que mostra o poder de aquisitivo da Playboy, que ela conseguia um diferencial, que a gente vê com a primeira vez que a feiticeira posou, eles vão fazer o ensaio dela na Turquia. Tiveram que fazer um ensaio tipo as escondidas, esconder foto, praticamente fugir da polícia para fazer o negócio acontecer. Esse e o da Isabel também em Marrocos. Sim, é verdade. E foi um ensaio belíssimo. E já que você pega a feiticeira, consegue levar para a Turquia, quando você pega um jogador de futebol babadeiro, você leva ele para o campo de futebol e serve tudo, porque o Bruno Carvalho serve tudo nesse ensaio. Podia ser o Maracanã, pronto. Exatamente, no ambiente dele. E, gente, no ensaio dele tem pode ser no vestiário, mas tem uma das fotos mais bonitas da história da revista. Essa foto é tudo. Essa foto é tudo. Ela é convidativa. O fato dele estar em pé, de costa, atrás, olhando, entrando na parte dos chuveiros. Pra gente que é gay, que a gente olha uma foto dessa, a gente consegue imaginar tanta coisa sendo dita sem que nada seja falado. Mas eu acho que vai além disso. Uma mulher olha essa foto e fala, nossa, que pernão, que bundão. Um homem olha essa foto e fala, caraca, esse cara tá bem. E um gay olha essa foto e fala, querido, tô indo pra esse chuveiro agora com você. É exatamente isso. Que velha safada! E depois a gente vê também ensaios como o da Débora Seco, que é uma atriz que faz ensaio interno. Sensacional. Que faz ensaio também muito Aí você bonito. vê um ensaio de estúdio da Playboy. A gente não tem muitos assim, a maioria era externa ou externa em estúdio.
mas é um ensaio belíssimo. Sim. Eles também sabiam usar da criatividade de figurino, às vezes, de diferentes cabelos, de maquiagem, que ainda tem isso, né? A beleza feminina ela ainda pode ser ampliada com adereços, com adornos. A Marisa Hort faz muito bem isso. Cada segmento do ensaio dela é um cabelo diferente, uma maquiagem diferente. Os meninos já não tem tanto isso. Aí, por exemplo, o Ricardo Villani, quando posa nessa época aqui, que tá o Brokeback Mountain fazendo o maior sucesso, eles conseguem fazer essa ambientação pra mesma temática do filme e serve tudo no ensaio também. Uma naturalidade, né? Exatamente, e é uma coisa que, independente de ser no exterior ou ser aqui, você consegue criar toda aquela atmosfera com um ensaio bem produzido. Sim. Aí a Flávia Alessandra já posa mais lá pro final de 2000 e quase chegando em 2010. Assim como com a G, na Playboy a gente também sentiu uma diferença do envelhecimento da revista. Ela tenta se recriar editorialmente, ela muda um pouco a cara dela, e aí dá pra notar uma certa queda, né? Mas os ensaios continuam belíssimos. Nem nada, porque o ensaio da Flávia Alessandra também, lindo, apesar de ser já lá, na época que a G já estava completamente decadente, a já de ir embora, acabou, né? Tipo, o ensaio da Flávia é excelente, tanto quanto os ensaios da década de 90 e dos anos passados. Não carimbou passaporte. Também foi estúdio, provavelmente em algum apartamento ou hotel aqui do Brasil. Aí a gente botou para aqui o ensaio do Vander também, que é em estúdio. Sensacional. E é um ensaio com um modelo que consegue servir tudo. E que, uma curiosidade que eu estava procurando um dia desse na internet, coisas sobre o Vander, eu descobri esse livro aqui, da Fractal Edições, produzido pela Ana Fadigas, que é um livro como se fosse tipo um Kama Sutra, né? Isso. Que eles fizeram na época, em 1999. E o Vander é um modelo que aparece em todo esse livro. O livro é todo fotográfico. Ele estava mais novinho. Ele estava mais novinho. E eu queria mostrar pra vocês que a gente adquiriu o livro por causa dele. Ele tá belíssimo em todas as fotos do livro, que infelizmente não vou poder mostrar. Que apesar de não ter nudez explícita masculina, a nudez feminina aparece o seio. Então estamos no YouTube, então não posso. Mas foi uma aquisição incrível porque o Vander foi um querido com a gente, que a gente entrevistou aqui no canal. E o fato de ter ele aqui num trabalho que ele fez, que tá tão bonito, bem produzido pela Ana Fadigas maravilhosa, que a gente conhecemos finalmente, pessoalmente. Vou botar uma foto aqui pra vocês verem. Foi um prazer maravilhoso. Foi incrível. A gente quis comprar esse livro para ter na nossa coleção, porque realmente vale a pena. Tanto quanto o ensaio dele na G, que é um dos nossos ensaios favoritos também, que ele serviu tudo, ele tá muito bonito nas fotos, e que a gente vê que realmente tem um nível elevado equiparado às fotos da Playboy, que eram produzidas com um poder aquisitivo muito maior, que a G não tinha, né? E esse ensaio mostra a amplitude de capacidade de fotografia do próprio Bauer, Exatamente. Né? Porque é um ensaio um pouco diferente da estética normal dele. É, verdade. E por fim a gente vai falar do ensaio da Cleo Pires, que já depois de 2010... Essa foi eu que quis, gente. E a Cleo, o ensaio dela é gigante, ela tem 2 ensaios na revista, apesar de ser uma das revistas que mais trouxe decepção pra gente, porque é a revista que tem aquele termo transfóbico a respeito da Roberta Close e da Thelma Lippmann. Abafa. Nesse ponto aqui do ensaio da Cleo, que foi o motivo pelo qual a gente comprou a revista, a Cleo serviu tudo. Que ensaio lindo. Maravilhoso. Que ensaio maravilhoso. E é engraçado de ver que ela é uma das últimas em data, né, mais próximas do presente. A qualidade significativa e tinha muito anúncio. Então volta àquela ideia de que depende de quem posa. Exatamente. Não é tanto entrevista. A revista da Cleo é quase da mesma grossura da Marisa Hort, que era lá de 97. Umas 200 Aí, pra fechar com chave de ouro o ensaio da G Magazine, claro, nós temos o ensaio do Moisés Pazianotto, que a gente ama, com um dos ensaios dele que mais se assemelha ao estilo do Duran e do estilo da Playboy, com uma sofisticação, com uma classe, com um requinte que só o Moisés conseguia, né? A G conseguiu, né? Diferente de tantas outras publicações que exploraram no masculino, a G conseguiu criar uma estética da beleza masculina com ereção, sem, vou até usar essa palavra, vulgaridade, sem ser, assim, agressiva ao olhar. Eu acho que, assim, mulheres mais idosas poderiam ver a G, homens gays, homens Qualquer héteros. pessoa que não fosse hipócrita e puritana poderia ver, porque o apreciar a beleza do corpo humano não é problema nenhum, porque é simplesmente o corpo humano. O nosso corpo só é visto como sujo por causa justamente de várias imposições religiosas que são colocadas sobre os nossos corpos, como se a gente tivesse que sentir vergonha do que a gente é. E a gente não deve sentir vergonha, e apreciar esses corpos, essas belezas, não faz da gente nem mais puro, nem mais
nem mais sujo de forma nenhuma. Você só tá vendo um corpo humano ali e apreciando a beleza e o trabalho dos profissionais envolvidos para mostrar aquele corpo da forma mais bela possível. E assim, seja você evangélico, seja você agnóstico, seja você quem for, faz um bem danado se amar. Quando você se olha no espelho e você fala, nossa, o meu braço tá tão bonito hoje, olha meu dente, eu amo minha orelha, qualquer parte do seu corpo. Se você se ama, você está motivado, você não vai fazer mal a ninguém, você vai levar a vida com alto astral e você se cuidar, por exemplo, fazer exercício, se alimentar bem, tudo isso faz parte disso, de cultuar o seu corpo como algo que você quer manter bem. Sim. E aí quando você vê corpos bonitos, você pode pensar com inveja, né? Tipo, ai, queria ter esse corpo, desejar aquele corpo. Mas motivação, pensar mais pelo lado da Mas motivação. isso, se motivar, Exatamente. não necessariamente julgar. Eu acho que quando você olha com olho julgador, aí pode ser playboy, pode ser G, pode ser qualquer coisa. Tudo isso, então, é errado. E eu acho que isso fala mais sobre você do que sobre o que as pessoas estão vivendo e sobre a felicidade do outro, né? Quando gente infeliz não consegue aceitar muito a felicidade dos outros, né? Verdade. Enfim, gente, depois de todo esse comparativo, a gente só veio aqui pra dizer que a G nunca foi, nem nunca será a Playboy gay. A G tá no nível superior do que a Playboy jamais conseguiria chegar lá. A G foi ela mesma, né? A Playboy, se fosse só os ensaios no feminino, talvez fosse uma revista muito mais valorosa do que quando você soma todo o conteúdo que ela tinha ali. E a G, quando você pega... Eu falei a G ou falei Playboy? A Playboy, agora é a G. A G. A G, quando você soma, né? A G, quando você pega o trabalho pioneiro que a Ana Fadigas fez, juntando toda a nudez masculina, e você vendo que ela usou isso como uma isca para educar toda uma parcela marginalizada, entender que vocês têm lugar nesse universo, que vocês precisam lutar pelos seus direitos, porque vocês são alguém. Quem tinha que aprender era Playboy. Exatamente. Nunca Será que acontecerá. venderia com um editorial falando, cara, não é legal enganar sua esposa? Meu filho, não ia, porque quem compra a revista nem ia estar querendo escutar isso, porque a pessoa que comprava a revista já acha que ele está absolutamente certo sobre tudo e não tem nada nele que precisa ser mudado. Você fez trabalho voluntário hoje? Você elogiou sua esposa hoje? Girl. Será que existia Playboy com esse nome do editorial? Então, gente, a gente fez esse comparativo, foi pra dar uma demonizada um pouco na Playboy. Ah, mas eu adorei essa E experiência. no final das contas é pra enaltecer aqui a G Magazine, porque o canal foi criado pra isso mesmo. A G melhor e pronto. Gente, muito obrigado por ter vocês Você aqui vai com a ser gente. bastante criticado. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, inteiro, vou hein? te falar. Tô nem aí, tô aqui pra isso mesmo. Gente, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente mais essa semana. E a gente espera vocês no próximo vídeo com a comparação entre a G Deixa e o like a aqui. íntima. A comparação entre a G e a íntima vai ser mais uma brincadeira entre os ensaios, tá, gente? Vai ser uma coisa bem divertida, não é uma coisa pra dizer que uma é melhor ou que outra é pior, é só pra gente se divertir, mostrando os ensaios, falando e vendo relações entre uns e outros, tá bom? Não, vai ser igual Street Fighter, porrada. Tá bom, gente? A gente espera vocês no próximo vídeo. Até já já.